Bem-vinda à aula da Paula. A gente conversou nessas últimas aulas sobre a síndrome dos ovários policísticos e também falamos um pouquinho sobre o conceito da inflamação no nosso corpo e sobre a resistência insulínica, né? Quais são as manifestações clínicas de uma mulher com possível resistência insulínica. Hoje eu quero trazer uma importância muito grande que existe na relação da resistência insulínica com o nosso processo inflamatório crônico. As mulheres que têm aquela clínica de resistência insulínica, né, ovários policísticos, tendência para engordar, dificuldade para emagrecer, acúmulo de gordura aqui no pescoço, a giba, escurecimento de dobras, que é a acantose nigricans, não consegue ficar muito tempo sem comer, sem ficar morrendo de fome. Esse tipo de mulher provavelmente está numa fase de resistência insulínica e ela tem elevações crônicas da sua insulina. E a insulina, além de causar todas essas alterações metabólicas, ela é um hormônio pró-inflamatório. Então, o que isso significa? Ela significa que ela está o tempo inteiro estimulando o nosso exército, o nosso sistema de defesa do corpo a trabalhar. Então, conforme a insulina está circulando no nosso corpo, na nossa corrente sanguínea, ela libera um monte de substâncias químicas que atraem os nossos soldados do exército. Só que esse excesso de chamamento, né, essa chamada constante o tempo inteiro, faz com que o exército fique bagunçado. Então é como se você pegasse os soldados de um exército inteiro e distribuísse cocaína para esses soldados cheirarem. Eles vão começar a ficar muito loucos, e eles vão começar a querer matar, querer morrer, querer acabar com tudo que tiver na frente deles. E o nosso corpo, ele libera o tempo todo alguns fatores de estímulo inflamatório, quando uma célula fica velha aqui, quando eu tenho contato com algum alimento que eu tive intolerância ali, enfim, sobre qualquer coisa, uma menstruação, que eu tive uma cólica, uma dorzinha aqui que eu tive nas juntas, uma dor de cabeça porque eu tive uma contratura muscular. Você tem uma série de estímulos inflamatórios, né, que estimulam o processo de inflamação a vir até eles, e que quando você tem um exército bagunçado, esse exército, diante desse estímulo, vai começar a machucar muito mais do que a tratar e a curar. E com isso, o que a paciente vai sentir? Dor, né? Lembra uma das primeiras aulas que a gente falou? Que a dor, ela é um sinal de que o corpo está sendo machucado. E se eu estou começando a sentir mais dores, provavelmente é porque eu estou tendo uma manutenção desse estímulo de machucar. Então, se eu começo a ter uma dor crônica, uma dor chata que não vai embora, que só piora, às vezes até melhora um pouquinho, mas depois vem pior e está cada dia pior, isso pode ser um sinal indireto que eu estou ficando pré-diabética, tá? Se eu tenho uma dor de barriga, uma dor nas juntas, uma dor de cabeça que está cada dia precisando de mais remédio, de mais tratamento, que está cada dia incomodando mais, isso pode ser um sinal que eu estou entrando na fase de resistência insulínica. Outro sinal que eu posso ter quando eu estou hiperinflamada. Essa inflamação também chega no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso central. E quando o nosso cérebro está inflamado, acontece a mesma coisa dentro dele. Você desorganiza completamente a função cerebral e você começa a ter desequilíbrios cerebrais que são manifestados em depressão, em ansiedade, em síndrome do pânico, em paciência esgotada, em irritabilidade, em mudanças de estados emocionais muito bruscas. E isso pode ser um sinal de que você está tendo uma alteração metabólica para a fase de pré-diabetes, tá? Qual que é um problema muito grande no diagnóstico desses sintomas? Tanto os sintomas de dores crônicas, quanto os sintomas de desequilíbrios cerebrais com depressões e ansiedades, quanto o ganho de peso, são sintomas muito estigmatizados pela nossa sociedade. E como eles são muito estigmatizados, a mulher que sofre dessas queixas, elas muitas vezes têm vergonha de falar e de procurar ajuda sobre isso. E às vezes, mesmo quando elas vão procurar ajuda sobre isso, elas se deparam com profissionais que não são bem preparados para acolher e acatar esse tipo de queixa. E eventualmente elas não conseguem sair de lá com um tratamento adequado, que seria um tratamento para
mudança dos hábitos alimentares e mudança da parte de exercício físico. Muitas vezes a gente trata essas queixas só desligando o alarme. Como assim desligando o alarme? Se eu tô tendo a dor é um sinal de alarme que eu tô sendo machucada. E se eu dou um analgésico, se eu trato a dor, eu desligo o alarme, mas o que tá machucando continua lá. Então, por exemplo, eu tenho muita azia e tomo omeprazol, eu vou ter menos dor de estômago, porque eu tenho menos acidez no meu estômago. Mas se eu continuo comendo aquilo que machuca o meu estômago e que me dá azia, quando eu parar de tomar omeprazol, eu vou voltar a ter dor, e eu continuei machucando meu estômago em todo esse período. Então, talvez eu tenha até mais dor do que na época que eu não tinha desligado o alarme. Se eu tô tendo algum sintoma, algum sinal de ansiedade e depressão e apenas tomo antidepressivo sem investigar outras causas, causas situacionais ou causas metabólicas, eu só tô desligando o alarme. E quando eu retiro essa medicação, se eu não consertei o resto, eu vou ter todo esse resto, essa clínica, né, de alteração cerebral e de desequilíbrio cerebral de volta sendo manifestada. Então, muitas vezes, quando a gente só desliga o alarme daquilo que está acontecendo, mas não trata a causa, a gente vai ter uma melhora momentânea, mas quando voltar, vai voltar com um efeito rebote que vai ser pior do que estava antes. E aí, isso começa a dar um desespero, começa a dar um desânimo, né, de tratar. Então, por isso que é importante a gente entender da onde que vem esses desconfortos. E provavelmente a origem desses desconfortos é uma alimentação com excesso de carboidrato. É uma alimentação que estimula demais a produção da insulina, e a insulina em excesso vai estimular todos esses mecanismos patológicos que vão dar dor, que vão dar ansiedade, depressão, alterações psiquiátricas, e com isso eu vou acabar tendo manifestações clínicas crônicas que enquanto eu não consertar a alimentação, eu não vou conseguir melhorar o resto, tá? Então, para resumir um pouquinho, se você é uma mulher que está sofrendo com tendência para engordar, com dores crônicas pelo corpo, com o aparecimento de novas doenças, cada vez outras doenças autoimunes e crônicas, tendências genéticas na família, se você está piorando a parte psiquiátrica, está sofrendo com ansiedades, com depressões, com síndrome do pânico, alterações de sono, veja se eventualmente isso tudo não pode estar sendo originado por uma alimentação errada. E muitas vezes a gente, para conseguir mudar uma coisa tão difícil que é mudar nossa alimentação, só se a gente perceber a importância dela e o quanto que a nossa vida vai poder melhorar se a gente encarar essa dificuldade e conseguir fazer ela acontecer, né? Então é importante perceber a conexão, né, da causalidade das coisas para que isso estimule mais a gente a conseguir fazer um tratamento tão difícil como mudar os hábitos da nossa vida.